As suas mãos, por favor, levante o mais alto que você puder. Vamos fazer a nossa declaração de fé como de costumes. Juntos vamos declarar dizendo: esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo 1, verso de número 3. Esse mês de fevereiro nós, com a graça de Deus, estamos aprendendo um pouco a respeito desta igreja de Éfeso, esta igreja que foi uma igreja relevante, uma igreja muito estratégica, uma igreja importante, não só para o Novo Testamento, não só para aquele tempo, mas para os tempos de hoje. E o Senhor nos deu a graça de podermos, esse mês de fevereiro, aprendermos com essa igreja. E o capítulo de número 1, verso de número 3, vai dizer assim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Perceba a expressão do apóstolo Paulo. Ele vai dizer: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Ele está dizendo que Cristo Jesus, ou Deus Pai, não vai nos abençoar. Pode se assentar, por favor, minha irmã. Ele não está dizendo que Ele vai, mas Ele está dizendo que Ele já está nos abençoando. Isso é muito importante nós compreendermos nessa noite, para que assim possamos a cada dia mais buscar ser fiel ao Senhor, honrar a Ele. Nós aprendemos o contexto histórico de como essa igreja foi implantada em Éfeso. Igreja essa que Paulo, ao chegar em Éfeso, que era a capital da Ásia Menor, ele se depara com um desafio enorme, porque Éfeso era a capital, ou uma cidade, uma metrópole, que vivia na idolatria, vivia na religiosidade, cultuando a deusa Diana. Éfeso era uma igreja, era um povo que vivia sobre o domínio do pecado, porque a deusa Diana era considerada a deusa da fertilidade, e naquele templo habitava anualmente no mínimo 1000 mulheres que ali iriam se prostituir, porque acreditavam que, agindo dessa forma, essa deusa Diana iria fazer com que elas se tornassem férteis, com que aqueles que ali se entrasse para poder participar de tal prática também, teria uma família fértil. Então você percebe que Paulo, ao sair de Corinto, que era a capital da Acaia, e desce para Éfeso, que era a capital da Ásia Menor, ele se encontra com uma realidade muito grande, um desafio muito grande, porque já não bastava a idolatria da deusa Diana, ele também enfrentava a feitiçaria e o ocultismo. E sem ter a tecnologia que eu e você temos hoje, Paulo consegue impactar aquela cidade de aproximadamente 300 mil habitantes, através da presença de Deus, com a palavra de Deus. O mercado
da idolatria estava sendo desarticulado. As pessoas que viviam sobre o domínio do ocultismo, da feitiçaria, quando convertiam ao Senhor Jesus, iam até em praça pública, queimavam os livros de feitiçaria. As pessoas que estavam se convertendo iam em praça pública e denunciavam as suas más obras. Então Paulo começa escrevendo para aquela igreja, dizendo no capítulo 1, verso de número 1, que aquela igreja é uma igreja fiel, mas uma igreja fiel, ela precisa ser composta de algumas características. Na semana passada nós tivemos a honra, o privilégio de aprender aqui sobre quando Paulo escreve uma carta para a igreja de Éfeso, que ele não mais voltaria de forma presencial, de forma física, a estar com aquela igreja. Então ele decide escrever para que aquela igreja possa ter esse entendimento e continuar caminhando, honrando, sendo fiel ao Senhor, tendo um compromisso com Deus, tendo um compromisso com o caráter pessoal, tendo um compromisso com a igreja, tendo um compromisso uns com os outros e tendo um compromisso com a palavra. E hoje nós conseguimos compreender uma palavra que Paulo direciona àquela igreja, dizendo o seguinte: bendito o Deus e Pai. Ele faz uma doxologia, a doutrina da adoração. Ele começa a exaltar a Deus, dizendo: olha, vocês já são abençoados, então Deus é exaltado, porque se nada mais acontecer na vida de vocês, ainda assim vocês precisam manter a cabeça erguida, porque Ele já tem abençoado a vida de vocês. Só que nós, em pleno século 21, às vezes não aceitamos essa realidade, porque para nós o sinônimo de ser abençoado é ser próspero financeiramente, é ser próspero materialmente. Para nós o sinônimo de ser abençoado, a minha vida está sendo bem sucedida, o meu casamento está bem, os meus filhos estarem caminhando bem, entrando na faculdade e assim sucessivamente. Agora, se alguma coisa estiver dando errado no meio de tudo isso, nós começamos a questionar. Nós começamos a olhar para Deus e dizer: poxa Deus, o que eu estou fazendo de errado? Aonde eu estou pecando? O que está acontecendo? O Senhor me abandonou, o Senhor me esqueceu. E Paulo está falando para eles assim: olha, vocês precisam ter um entendimento que vocês já são abençoados, vocês já estão sendo abençoados, só que vocês invertem os conceitos da bênção. E isso não é legal, porque quando você inverte o conceito da bênção, você se torna vulnerável. O inimigo começa a trabalhar no sapatinho de algodão e expor o seu caráter, ou expor a identidade de Deus sobre a tua vida, dizendo: olha, se você é abençoado, por que o teu casamento está dessa forma? Porque um Deus que restaura casamento, um Deus que restitui casamento, um Deus que projetou no coração dele a família, se você é abençoado, o seu casamento não poderia estar dessa forma. E você acaba acreditando, você acaba dando vazão e desanimando na fé. Mas Paulo está falando assim: vocês precisam abrir a mente de vocês e ter um entendimento claro de que o conceito da bênção não pode ser invertido, porque vocês já têm sido abençoados. Sabe de que forma? Olha para você ver o versículo de número 4. Ele vai dizer que uma das bênçãos a qual nós vivemos diariamente e às vezes não compreendemos é que ele vai olhar e vai dizer: assim como nos escolheu. É uma bênção de Deus para mim e para a sua vida. Num mundo composto de mais de quantos bilhões de pessoas? Quantos? 7,5 bilhões de pessoas. Ele te escolheu para estar aqui, para ouvir a palavra dele. Isso é ou não é uma bênção, meu irmão?
Claro que é, querido. Ah, pastor, mas a minha vida está toda difícil. Olha para a vida de Jó. Os estudiosos dizem que Jó, ele precisou manter-se íntegro, reto, aproximadamente 40 anos. E Paulo está dizendo: olha, vocês já estão sendo abençoados. Sabe por quê? Porque num mundo composto por mais de 7,5 bilhões de pessoas, Ele te escolheu para ouvir uma palavra de vida eterna. Quer mais para a tua vida nessa noite? Olha só o que diz para mim e para você, Salmos de número 40, e versos de número 2 e 3, que eu e você possamos nessa noite entender e glorificar o nome do Senhor. Ele vai dizer o seguinte: tirou-me de um poço de perdição. Quantos de nós aqui nessa noite não estávamos perdidos, não tínhamos esperança, vivíamos no domínio do pecado, sendo escravo das nossas próprias emoções? Quantos de nós não tinha prazer na vida? Mas o salmista está dizendo: Ele nos tirou, sabe por quê? Porque Ele nos escolheu antes que fôssemos formados no ventre da nossa mãe. Ele está dizendo: ei, se você não sabe, você é abençoado sim. Ele está dizendo isso para aquela igreja. Não permita que vocês voltem a comer das bolotas dos porcos, porque vocês já são abençoados, vocês são escolhidos. Ele vai continuar dizendo: olha, de um tremendal de lama colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os meus passos e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão. Sabe por quê? Porque você é escolhido, você é abençoado. Não permita que o inimigo semeie no teu coração a discórdia. Não permita que o inimigo semeie no teu coração que Deus te abandonou, porque Deus não te abandonou. Uma das razões pela qual Deus te escolheu, Ele vai dizer para mim e para você, Mateus capítulo de número 5, verso de número 13, Ele vai dizer o seguinte: que Deus te escolheu para você ser luz, não é para você acumular riquezas. Não estou dizendo que é pecado você ser uma pessoa rica financeiramente, mas o propósito do Evangelho sobre a tua vida, a razão pela qual Deus tem te abençoado, a razão pela qual Deus te escolheu, é para que você seja luz. E Mateus vai falar, capítulo 5 e verso de número 13, ele vai dizer o seguinte: olha, vós sois o sal da terra. Tem muita gente lá fora com a vida amarga, com a vida sem sabor, muita gente querendo tirar a sua própria vida, mas Deus está falando: olha, eu te escolhi para você ser sal, eu tenho te abençoado para que você possa ser sal lá na vida daqueles que não têm prazer mais na vida. Ele te escolheu não somente para ser sal, mas também para ser luz no meio das trevas, e isso é uma bênção de Deus para mim e para a sua vida. No meio de 7,5 bilhões de pessoas, Ele escolheu o Rafael, Ele escolheu o Paulo, Ele escolheu o João, a Marta, a Débora, a Carolina. Ele escolheu você, para que você possa ser luz, para que você possa ser sal, para que você possa louvar e engrandecer o nome do Senhor. Ele te escolheu não somente para ser luz e para ser sal, mas também para dar fruto. Qual é a finalidade do sal? Para dar tempero. Ele te escolheu para você dar tempero, dar prazer na vida das pessoas através da presença dEle. Ele te escolheu para você dar um norte para as pessoas que estão vivendo nas trevas. Qual é a finalidade do fruto? Alimentar
as pessoas de forma física, mas o meu e o seu propósito é alimentar as pessoas de forma espiritual. João capítulo de número 15, verso de número 16, ele vai falar: não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi vós outros para que vades e dei frutos, a fim de que o vosso fruto permaneça. Isso é uma dádiva, é uma bênção de Deus. Paulo está falando para aquela igreja de Éfeso: olha, vocês precisam ter compromisso com Deus, vocês precisam ter compromisso com o caráter, vocês precisam ter compromisso com a igreja, vocês precisam ter compromisso uns com os outros, vocês precisam ter compromisso com a palavra, vocês precisam ser fiel a Deus, porque Ele escolheu vocês, Ele tem abençoado vocês. Mas o nosso conceito de bênção está totalmente fora do parâmetro de Deus, porque o nosso conceito de bênção é ser prósperos financeiramente, nosso conceito de bênção é ser próspero materialmente. Quer ver outra bênção que Paulo fala para aquela igreja, que Paulo fala para mim, para você? Porque afinal a Bíblia, ela é atemporal, ela não foi escrita só para aquela época, ela é escrita para os dias de hoje. E Paulo vai dizer para mim e para você, olha só, Efésios capítulo de número 1 e verso de número 3 em diante, ele vai dizer para mim e para você algo poderoso, que nós precisamos nessa noite sair daqui entendendo tudo isso, para que nós possamos a cada dia mais honrar o nome de Jesus e ser fiel a Ele. Ele vai dizer assim: olha, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Ele está dizendo que você é abençoado porque você é santo, você é separado, você é diferente de criatura, você é um povo eleito por Deus. Ele vai dizer para mim e para você, 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 15 e 16, ele vai dizer: sabe por que você é santo? Sabe por que você é abençoado? Ele vai dizer para mim e para você o seguinte, ele vai dizer assim, olha, capítulo 1 de 1 Pedro, versículo de número 15 e 16, ele vai dizer assim, ó: porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ele tem te abençoado, porque você é uma pessoa separada. Ele vai dizer, o próprio Pedro vai dizer, capítulo 2, verso de número 9, ele vai dizer o seguinte, olha, verso de número 9, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Ele está dizendo que você é propriedade exclusiva, você é santo, você é separado, você é uma joia preciosa para Deus. E a Bíblia diz que ai daquele que toca na menina dos olhos de Deus. Então nessa noite nós precisamos entender essa realidade, meu irmão. Nessa noite nós precisamos começar a entender os princípios da palavra de Deus, para que assim possamos ser fiel ao Senhor. Quantas pessoas não estão desistindo? Quantas pessoas não estão abandonando a fé, apostatando da fé? Quantas pessoas já não estão tendo mais prazer de vir à casa do Senhor? Quantas pessoas não estão inventando inúmeras justificativas para não servir mais ao Senhor, para não abrir mão dos desejos da carne, dos prazeres carnais? Porque abrir mão do desejo carnal confronta. E não são todos que estão dispostos a ser confrontados, mas Deus está falando, olha, você é abençoado, você é separado, você é santo, você é uma nação eleita, você é propriedade exclusiva de Deus, porque Ele te tirou das trevas e te transportou para a maravilhosa luz, para proclamar o nome dEle.
Então abra o teu entendimento nessa noite, porque você é mais do que abençoado, meu irmão. Você, se nada mais acontecer na tua vida, você ainda assim tem motivos para poder resplandecer um sorriso no teu rosto e dizer: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Se nada mais acontecer na tua vida, você tem motivos o suficiente para resplandecer um sorriso no teu rosto e dizer: eu sei que o meu Redentor vive e que um dia Ele vai se levantar por mim, e quando Ele se levantar por você, Ele vai estender as mãos e vai te dizer: vinde bendito de meu Pai, e possuí por herança aquilo que vos foi preparado desde a fundação dos séculos. Nosso maior erro é querer correr atrás de coisas que não geram bênção de Deus sobre a nossa vida. Quer ver mais uma bênção de Deus que Paulo fala? Que além daquele povo ser um povo abençoado, eles precisam manter-se íntegro, reto. Além de dizer que aquele povo é um povo escolhido, um povo separado, ele vai dizer que agora eles deixam de ser criatura e passam a ser filhos. Todos nós aqui somos filhos ou já somos pais. E você sabe que você sendo filho, você tem por direito, parte de tudo que o seu pai conquistou na vida. Ou o teu filho, por direito de tudo que você tem conquistado. No domingo o pastor Rodinei pregou sobre o filho pródigo. Por que ele decidiu sair de casa? Porque ele queria parte daquilo que lhe era direito. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia vai nos dizer, Paulo vai falar para aquela igreja dizendo o seguinte: e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Paulo está falando: olha, agora vocês não são mais criaturas. Porque João disse isso, ele veio para os seus e os seus não receberam, mas todos quando receberam, quantos receberam a Jesus aqui nessa noite? A Bíblia diz, ele deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E se você é filho, você é herdeiro e co-herdeiro das promessas de Cristo. Então você precisa entender isso nessa noite, meu irmão. A Bíblia diz que Ele nos tirou do lamaçal de pecado e tem nos dado a oportunidade que Moisés ensina ao povo: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje Ele nos ordena, comereis o melhor dessa terra. Sabe por que Moisés fala isso? Porque todo aquele que tem parte da herança do Pai, ele desfruta, ele pode desfrutar, porque ele é herdeiro. E a Bíblia está dizendo para mim e para você, que nós agora somos herdeiros, porque somos filhos, nós não somos mais criatura, agora nós somos filhos de Deus. Ele resgatou a paternidade sobre a nossa vida. Isso é uma bênção, meu irmão. Isso é uma bênção. Quanta gente lá fora que não tem a adoção, a paternidade do Pai, que não é filho legítimo, que não tem direito à herança, às promessas do Pai, porque a Bíblia diz que Deus é amor, mas também é justiça. Ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Vai desfrutar da bênção dele aquele que tem compromisso com a palavra dele, aquele que está disposto a abrir mão dos seus desejos carnais para viver segundo a vontade dele. Então, se eu entender isso, eu consigo compreender. Paulo está falando: olha, vocês são abençoados até demais. Deus tem abençoado vocês diariamente, mas às vezes vocês invertem os conceitos da bênção e passam a viver um momento de frustração,
tranca dentro do seu quarto, fecha dentro do seu mundo, não quer ir trabalhar, não quer ter prazer na vida, está pedindo a morte, está olhando e dizendo: Senhor, eu já não tenho mais prazer no meu casamento, eu já não tenho mais prazer na minha vida, eu não tenho prazer na minha família, porque a vida que eu tenho levado é uma vida de amargura, enquanto que Paulo está falando: não, meu irmão, a sua vida nunca foi de amargura, a sua vida tem sido uma vida de bênção, mas você tem invertido os conceitos da bênção. Porque, meu irmão, para pensar, ser escolhido por Deus, no meio de um mundo composto de mais de 7 bilhões de pessoas, ser escolhido para ser santo, e se tornar filho, herdeiro e co-herdeiros das suas promessas, isso não é para qualquer um não, irmão, isso não é para qualquer um não, querido. O Evangelho é anunciado diariamente lá fora, mas você consegue entender que poucas pessoas querem viver o que nós estamos vivendo. E o que o inimigo faz? Ele tenta confundir você, dizendo: se Deus estivesse te abençoando, a sua vida não estaria assim, teu casamento não estaria assim, você não estaria desempregado, você não estaria passando por isso. Se Deus estivesse te abençoando, o mundo não estaria em pandemia até hoje, porque se Ele é Senhor dos exércitos, se Ele é Criador dos céus e da terra, por que as coisas ainda não aconteceram? Porque às vezes nós estamos invertendo o conceito da bênção. E Paulo está falando a essa igreja: vocês são abençoados até demais. Se nada mais acontecer na vida de vocês, vocês ainda assim têm motivos de poder manter a cabeça erguida e carregando a alegria da salvação, porque Ele chamou vocês para ser santo, Ele escolheu vocês, Ele fez de vocês filhos, herdeiros e co-herdeiros de suas promessas. A Bíblia vai dizer para mim e para você, Romanos capítulo de número 8 e verso de número 7, Ele vai dizer para mim e para você assim, querido, ó: por isso o pendor da carne é a inimizade contra Deus, pois é 17, perdão, irmão, 8:17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Você está entendendo como nós somos abençoados nessa noite? Paulo está escrevendo para aquela igreja, meu irmão, para que aquela igreja pudesse entender que ela é mais do que abençoada, para que ela possa continuar caminhando, sendo fiel, honrando ao Senhor, tendo compromisso com Deus, tendo compromisso com o caráter, tendo compromisso com a igreja, tendo compromisso uns com os outros, e tendo compromisso com a palavra. Por quê? Porque Ele já tem nos abençoado. A Bíblia diz que nós já estávamos mortos nos nossos próprios delitos e pecados, nós já estávamos condenados pela lei, nós não merecíamos estar aqui, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, e hoje temos o privilégio de dizer que somos filhos, que somos escolhidos, que somos herdeiros e co-herdeiros das suas promessas, que somos um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Então que você saia daqui nessa noite, meu irmão, celebrando a Jesus, honrando a Ele, sendo fiel a Ele. Não olhe para trás. Se está difícil, continue caminhando. Se as coisas parecem que não vão dar solução, continue caminhando, porque a Bíblia diz que se eu e você passarmos pelas águas, ela não nos afogará. Se nós passarmos pelo fogo, Ele não nos queimará, porque Ele é Deus sobre a nossa vida, Ele é Pai, nós somos escolhidos, nós somos herdeiros e co-herdeiros das suas promessas. Não deixe o inimigo soprar no teu coração, meu irmão.
Seja fiel a Deus, e Ele no tempo oportuno vai te honrar em nome de Jesus, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Falaria Ele e não cumpriria? Deus é fiel, meu irmão. Deus, Ele não abandona os seus, nós que o abandonamos. Então que nessa noite você possa fazer dessa palavra uma verdade na tua vida, e toda vez que o inimigo falar para você que Deus te abandonou, você vai dizer para ele: Deus nunca me abandonou, porque se Ele tivesse me abandonado, Ele não teria me escolhido. Se Ele tivesse me abandonado, eu não seria filho. Se Ele tivesse me abandonado, eu não seria povo de propriedade exclusiva dEle. Eu sou povo de propriedade exclusiva, eu sou filho, eu sou escolhido, e queira você ou não, eu vou continuar sendo fiel, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação da minha vida. Fica de pé no seu lugar, por favor, querido. Quando nós decidimos não somente estudar a palavra, mas aprender a palavra, o fardo se torna mais leve, porque nós começamos a compreender o sentido da vida, começamos a compreender o princípio e a essência do Evangelho, e assim poder ser fiel a Ele em tempo e em fora de tempo. Eu quero que você feche os teus olhos aí no teu lugar. Eu vou orar por você em nome de Jesus. Pai, a Tua palavra, ela foi ministrada aqui nessa noite. Às vezes nós não compreendemos a realidade, não compreendemos que tudo já foi pago na cruz do Calvário. Às vezes não compreendemos que o Senhor já tem nos abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Não compreendemos porque às vezes os nossos olhos estão tampados, mas que nessa noite, Pai, as escamas caiam dos nossos olhos, que o Senhor nos dê sabedoria para poder enxergarmos a vida com os olhos do Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, para que nós possamos a cada dia mais não permitir que os valores sejam invertidos, que o Senhor nos dê sabedoria, para que possamos fazer as escolhas corretas, e ser fiel ao Senhor, ter compromisso com o Senhor, com o caráter, com a igreja, com os irmãos e com a Tua palavra. Senhor, eu quero colocar cada vida aqui nessa noite diante do Teu altar, e se porventura aqui nessa noite exista alguém, Pai, que ainda não tomou uma decisão de entregar a sua vida ao Senhor, de fazer uma aliança com o Senhor, Espírito Santo, aquebranta o coração dessa pessoa, Espírito Santo, tira as escamas dos olhos dessa pessoa, Espírito Santo. Se porventura exista alguém aqui nessa noite que por algum motivo se afastou dos caminhos do Senhor, e hoje entendeu essa palavra e deseja reconciliar, que toda barreira que impeça ela de tomar essa decisão caia por terra. A igreja clama nessa hora, Pai, a igreja ora, porque afinal não tem nada a ver conosco, mas tem tudo a ver com o Senhor. E é diante dessa realidade que nós derramamos o nosso coração diante do Senhor e Te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Será que você pode aplaudir o nome de Jesus nessa noite, meu irmão? Antes de terminar esse culto, eu quero perguntar aqui, se tem alguém aqui nessa noite que ouviu essa palavra e deseja entregar a sua vida para Jesus ou reconciliar com Ele. Não queremos constranger você, mas queremos ver você sair daqui abençoado. Para isso você precisa tomar essa decisão, e a decisão é agora.
Se você está aqui e deseja tomar essa decisão de entregar a sua vida para Jesus ou reconciliar com Ele, eu gostaria que você aí no seu lugar levantasse uma de suas mãos em nome de Jesus, para que nós pudéssemos orar por você mais uma vez. Tem alguém nessa noite que deseja tomar essa decisão de entregar a sua vida para Jesus ou reconciliar com Ele? Em nome de Jesus. Se não temos, é porque eu entendo que se Jesus voltar agora, todos nós iremos morar com Ele no céu, para a glória do nome dEle. Amém, meus irmãos? Aplauda o nome de Jesus. Querido, nossa liturgia tem sido um pouco diferente no término do culto, porque as canções, não sei se você já olhou na nossa plataforma digital, as canções estão tendo que ser retiradas dos nossos cultos. Os cultos online não pode ser publicado de forma completa, porque as gravadoras musicais estão pedindo direitos autorais para as músicas que estão sendo ministradas nos cultos. Então, para não poder correr qualquer tipo de risco ou processo, nós estamos fazendo esse tipo de corte. A nossa liturgia está mudando um pouquinho, mas eu creio que o Senhor está no controle de tudo e de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Então feche os teus olhos, por favor. Pai, obrigado, Senhor. Eu não tenho palavras para expressar a minha gratidão ao Senhor por cada vida, por cada família que está sendo representada aqui nessa noite. A minha oração é para que o Senhor possa fazê-los compreender o quanto eles já são abençoados, o quanto eles têm sido abençoados. Para isso, Pai, eu oro ao Senhor, despeça todos em paz e em segurança, livra-os do homem sanguinário, do homem violento, da bala perdida, do acidente, que eles possam retornar aos seus lares são e salvos, Pai, que eles possam ter a melhor noite de sono da sua vida, que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja não só hoje com a igreja, mas para todos sempre. E a igreja diz, querido, dá um tchauzinho para essa pessoa que está próxima a você aí, abençoe a semana dela, o final de semana dela ou dele. Depois você vai na paz, tenha um final de semana abençoado em nome de Jesus. E você que nos assiste, se você fez uma dessas orações, entregando a sua vida para Jesus ou reconciliando com Ele, você pode mandar uma mensagem para esse telefone que aparece no seu visor abaixo, ou ligar para um desses nossos números. Que Deus te abençoe, que você tenha uma noite de sono abençoada, e até breve, em nome de Jesus.